Olá, amados, paz e graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje estamos aqui com a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 28 a 32, se não me engano. Mas antes da leitura, nós vamos invocar o nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vamos orar também. Senhor Jesus, graças te damos pelo privilégio de estarmos na Tua presença mediante a Tua palavra. Te pedimos agora que venha sobre nós, abra o nosso entendimento, nos capacita, nos dê condições de entendermos a Tua palavra, Senhor, porque sabemos que é com ela que você fala para nós. Através dela, nós aprendemos mais de Ti. Então, nos abençoa neste momento, nesta tarde, aos espectadores também, aqueles que porventura vierem a assistir. Esteja abençoando cada um, Senhor, em nome de Jesus, para que eles possam também entender aquilo que nós estamos conversando aqui hoje, sobre a Tua vontade para a vida de cada um de nós. É o que te pedimos e agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, a leitura do livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, eu estou com a Bíblia aqui, é a nova tradução na linguagem de hoje, se não me engano, ganhei quando me formei na UBRA. Então, diz assim Jeremias 23, 28 a 32. O profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho, mas o profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la fielmente. Que vale a palha comparada ao trigo? A minha mensagem é como fogo, é como a marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu sou os profetas que roubam as palavras uns dos outros e as anunciam como se fosse minha mensagem. Também sou contra esses profetas que falam as suas próprias palavras e afirmam que elas vieram de mim. Escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. Sou contra os profetas que contam sonhos cheios de mentiras. Eles contam esses sonhos e, dizendo mentiras, se gabando, fazem o meu povo errar. Eu não os enviei, nem os mandei ir. E eles não ajudam o meu povo em nada. Eu, o Senhor, estou falando. Até aqui a leitura do Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Vou dizer uma coisa aqui para você que está me assistindo agora neste momento. Se eu mesmo não soubesse, veja bem, se eu não soubesse que esse texto foi escrito há aproximadamente 2.600 anos atrás, não vou dizer o ano exato aqui que foi, porque não recordo agora, talvez ano 629 a.C., algo por aí assim, mas se eu não soubesse, eu mesmo não soubesse que esse texto tinha sido escrito para aquela época, para aquele problema local, onde Deus recomenda que o profeta Jeremias trate com aqueles outros falsos profetas a respeito do que eles estão fazendo, eu sinceramente ia dizer que esta mensagem foi escrita para hoje. Para os tempos atuais, não exatamente o dia de hoje, mas para todos os dias, então, dos tempos atuais. Porque é incrível, não importa se eu abro qualquer rede social, se eu abrir um TikTok, Instagram, vai ter alguém lá proferindo mentiras em nome de Deus. Vai ter alguém nessa rede social que vai estar lá dizendo: eu trouxe uma revelação, eu trago uma revelação nova para você. Deus tem 2 livramentos para você aqui hoje. E blá blá blá, e vai jogando e jogando conversa e mentira sobre mentira. Mas Deus diz aqui que Jeremias deveria falar com aqueles profetas e dizer para eles o que Deus estava dizendo. E Deus diz: ai destes falsos pastores que não apacentam o meu rebanho. Esses profetas que têm sonhos e falam como se eu tivesse mandado eles falar. A palavra de Deus é clara aqui. A palavra de Deus aqui, onde Deus fala ao profeta Jeremias, ele está falando claramente de pessoas
que naquela época se passavam por profetas, ou quem sabe alguns até talvez tenham sido em alguma época, mas se perderam pelo caminho e agora estavam anunciando coisas que Deus não disse, como se ele tivesse dito. Abre a tua rede social e dá uma olhada. Presta bem atenção nos vídeos que passam na tua rede social e você vai ver que boa parte deles, evidentemente me refiro a vídeos relacionados a cristianismo, igreja e tal, você vai ver que boa parte deles é de homens, mulheres, dizendo, eu trago aqui uma revelação que Deus, algo que Deus me revelou hoje, algo que Deus mandou. Meu amado, presta atenção. Você que está trazendo essa mensagem, você que está se passando por profeta de Deus, falando coisas que Deus não disse para você falar, presta atenção no que eu vou te dizer. Você está no caminho errado. Você está fazendo algo que Deus não quer que você faça. E mesmo assim você diz que Deus mandou você fazer. E como eu posso dizer que o que você está dizendo realmente não é algo que Deus mandou você dizer? Eu posso afirmar, meu amado, porque o que Deus tinha para nos revelar, o que Deus tinha para dizer a cada um de nós, está aqui na Bíblia Sagrada. Está aqui. Tudo o que você precisa saber e dizer para o povo de Deus está aqui. Deus não está revelando quem vai casar com quem, como eu já vi casos de pessoas comentando umas com as outras que o pastor fulano de tal, o profeta fulano de tal, o irmão fulano de tal, trouxe a revelação de que o Joãozinho ia casar com a Mariazinha. Por que Deus faria isso? Porque Deus deixaria toda a sua obra para revelar quem casaria com quem? E a pessoa ainda traz isso dizendo, o Senhor me disse, eis que o Senhor me disse, e despeja todo aquele monte de bobagem que ela sonhou, que ela pensou que seria bom. Além desses falsos profetas que andam por aí dizendo estas coisas, tem o povo que não se chama de profeta, que se consideram pastores, pessoas sérias, mas que estão ali do mesmo jeito dizendo coisas que Deus não mandou dizer, trazendo revelações que Deus não revelou, sonhos que Deus não te fez sonhar. E Deus está dizendo aqui, o profeta que teve um sonho, conte como um sonho, pronto. Mas o que tem a minha palavra, seja fiel à minha palavra. E anuncie a minha palavra com fidelidade. Anuncie a minha palavra com zelo, com amor. Você tem a palavra de Deus. Está aqui ela. Antigo e Novo Testamento. Contendo tudo aquilo, não toda, obviamente contém toda a palavra de Deus, não só contém como é a palavra de Deus, mas está aqui Antigo e Novo Testamento, contendo tudo aquilo que Deus quer que você saiba, contendo tudo aquilo que Deus quer que você anuncie para o seu rebanho. É com você mesmo que eu estou falando, meu irmão. Você, varão, varô, que se considera um profeta de Deus, que se considera um pastor, que se considera um pregador da palavra. Você, meu amado, você, meu irmão, minha irmã, que se considera um servo do Deus Altíssimo, mas que ao invés de anunciar a palavra, a sã doutrina cristã, ao invés de anunciar a palavra, você está perdendo tempo anunciando sonhos, anunciando profecias que Deus não te deu. E sabe o que você está conquistando com isto? Uma distância cada vez maior de Deus. Por quê? Porque Deus já advertiu que não é para fazer. Mas você permanece fazendo. Você permanece
profetizando e anunciando coisas que Deus não pediu que você anunciasse. Você, varão, varoa, que se presta para esse tipo de atitude, presta bem atenção. E se quiser ficar braba comigo, se quiser ficar brabo, chateado comigo, fica à vontade. Pega uma senha, uma ficha e entra na fila aí, porque eu não estou aqui para dizer o que você quer ouvir, para fazer coceira, cócegas nos teus ouvidos. Mas eu estou aqui para anunciar a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, lei e Evangelho. Mas enquanto você perder tempo fazendo esse tipo de anúncio, você está dando voz para o inimigo, como eu já disse no outro vídeo, outra ocasião. Você está dando voz para Satanás. Porque ele é o pai da mentira e você está anunciando mentiras. De que serve você fazer isso? É por causa desse tipo de coisa, é por causa desse tipo de interpretação e de pregação que cada dia surge uma nova seita. É por causa desse tipo de pregação fraudulenta que cada dia surge uma seita nova, surge uma teologia nova. Não é de hoje que vem surgindo cada dia novas teologias, novos ensinos mirabolantes, teologia da oração positiva, desde a década de 60, que transformou a igreja em um grupo de positivismo, como se a igreja do Senhor Jesus se prestasse para isso. Desde muito tempo já tem vindo pessoas com a teologia da prosperidade, aonde tudo é dinheiro, 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 bens, 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 riqueza, riqueza, riqueza. Deus não gosta que as pessoas sejam ricas? Claro. Deus não quer que você tenha uma boa vida, uma boa família? É claro que quer. Mas Deus não quer que você distorça a palavra dele para que isto aconteça. Deus não quer que você usurpe da palavra dele para que isto ocorra. Quer ter uma vida melhor? Quer ter um salário melhor? Trabalha mais, irmão. Estuda mais, te empenha mais, te dedica mais. Eu sei que as coisas não estão fáceis, mas faz o melhor do que tu pode. E se tudo o que tu fez ainda não era suficientemente bom, faz novamente. Mas não fique inventando moda com a palavra de Deus. Não gaste tempo precioso, porque o tempo urge. O nome do Senhor é já. Em vez de você estar anunciando o evangelho da salvação, você está criando uma nova teologia, está criando uma nova... não sei, nem tem nome para isso. Não pensei, eu devia ter pensado um nome, porque é uma coisa nova que estão criando a cada dia, dizendo que foi Deus quem me disse e Deus não está dizendo. Eu vou ler novamente esse trechinho do profeta Jeremias para você não se perder de onde eu comecei aqui. Diz ali, o profeta Jeremias capítulo 23, versículos 28. O profeta que teve um sonho deve contá-lo como um simples sonho, mas o profeta que ouviu a minha mensagem deve anunciá-la fielmente. Eis aqui a mensagem de Deus, a santa palavra do Senhor. Talvez você me diga, mas e daí o que você tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso, meu amado, é que, pensa comigo aqui um instantinho. Por que Deus pediu para Jeremias fazer isto? Se Deus é todo poderoso, se Deus sabe todas as coisas, se Deus pode todas as coisas, por que ele teve que usar o profeta Jeremias para fazer isto? Por que ele só não fulminou todos aqueles homens de uma vez? E exemplo de Sodoma e Gomorra terminou com tudo, subverteu tudo. Por que Deus não fez isto com aqueles homens ali? Por que Deus usou o profeta Jeremias para adverti-lo? Porque Deus ama a cada um de nós. Porque eu estou gastando esse tempo advertindo você, varão, varoa que está aí se dizendo profeta de Deus e anunciando mentiras, anunciando coisas que você sonhou, coisas que você pensou,
criando novas formas de pedir um Pix para a sua comunidade, para a sua igreja, inventando novas maneiras de ganhar dinheiro na sua paróquia. Para que isso? Para que usar a palavra de Deus para fazer isto? Primeiro que não é para você usurpar ninguém de maneira nenhuma. E usando a palavra de Deus para fazer isto, aí você se comprometeu feio. Mas Deus te ama. Você mesmo, pastor, irmão, irmã, você que está me assistindo agora, você que está viajando, vivendo neste erro, vivendo dessas invencionistas, você que está navegando no oceano obscuro da imaginação humana, você que está pleiteando uma causa sem Deus, no campo da especulação humana, você que está fazendo contorcionismo bíblico, para poder pregar as suas heresias, saiba que Jesus também morreu por você. Jesus te ama e não quer te perder. Então presta atenção, porque Deus mandou Jeremias falar isto e não simplesmente terminou com eles, porque Deus queria advertir estes homens. A palavra de Deus diz: eis que eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Você está entendendo? Você percebeu onde a coisa chega aqui? Percebeu que Deus está te dando aqui uma oportunidade? Percebeu que o Senhor... percebeu que o Senhor tem aqui uma oportunidade única para que você saia dessa situação? Deus repreende e disciplina aqueles a quem Ele ama. Então ouça essa exortação, ouça essa palavra. Quer ouvir como repreensão? Ouça como repreensão então. Mas ouça essa palavra, saia desse caminho, pare com isso. Lembra daquele dia, muitos anos atrás, quando você, de repente, não tão de repente como você pensa, mas de repente, num abrir e fechar de olhos, você se deu conta que, de fato, Jesus havia morrido para pagar a pena pelos teus pecados? Lembra naquele dia em que tu disse: sim, eu reconheço Jesus como meu Senhor e meu Salvador? Mesmo que você tenha nascido no meio da igreja, crescido no meio da igreja, filho de crente não nasce salvo, irmão. Não importa se você nasceu no meio da igreja, filho de crente nasce pecador como qualquer um. Se você nasceu no meio da igreja, tenho certeza que teve um dia, depois de você passar talvez por dificuldades ou não, você não tem que ter tido uma experiência gigantesca para saber que era um cristão, mas naquele dia em que você tomou consciência, abriu os olhos, acordou-se, tomou consciência que você era um filho de Deus, salvo em Cristo Jesus, naquele dia em que você pela primeira vez fez sentido aquela pregação do pastor que diz: mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Naquele dia a tua vida mudou. E eu tenho certeza que a partir daquele dia tu não via a hora de poder entregar um folhetinho bíblico, de poder convidar alguém para o culto, de poder trazer alguém para a comunidade, de poder dar o teu testemunho e contar para as outras pessoas o quanto era maravilhoso aquilo que você estava sentindo no seu íntimo, sabendo que Deus havia morrido por você, sabendo que você não é merecedor de coisa nenhuma e você estava ansioso para contar para outras pessoas, ainda que muitos não estavam nem querendo te dar atenção, estavam, quem sabe, te ridicularizando pelas costas, mas no teu coração você tinha aquele desejo. Lembra desse dia? Então volta para o teu primeiro amor, irmão. Volta para o teu primeiro amor. Abandona essa prática mentirosa. Abandona essa mania de ficar profetizando coisas que Deus não te deu para profetizar, anunciando palavra que Deus não te deu para anunciar. Você leu ali, se não leu, me ouviu lendo, Deus dizendo: palha ou trigo? O que você tem anunciado é palha ou é trigo? Pensa bem, volta para o teu primeiro amor.
Volta para o teu primeiro amor, te arrepende agora em nome de Jesus. Te arrepende agora em nome de Jesus, reconheça que você está fazendo algo que desagrada a Deus. Volta para a sã doutrina cristã. Quer que a tua igreja fique cheia? Prega a palavra. Quer que a tua igreja tenha pessoas animadas comentando o evangelho, comentando as maravilhas que tem feito? Prega a palavra. Quer que os bancos da tua igreja estejam cheios de cristãos verdadeiros? Prega a palavra. A pura e santa palavra de Deus. Não inventa, irmão. Prega a palavra de Deus, volta para o teu primeiro amor, volta para aqueles dias em que tu agarrava ali aquele pequeno texto e lia, veio para que era o seu, mas o seu não receberam, mas a tantos quantos receberam, foi-lhes dado o direito de ser filho de Deus. Você fica pensando, poxa, se eu anunciar Jesus, muitas pessoas também vão poder receber, também vão poder crer. Volta para o teu primeiro amor. Eu tenho aqui para dizer para você que está me ouvindo agora neste momento, não você que é o pastor ou a pastora, a nossa igreja não tem pastora, mas tudo bem, sei que muitos que estão assistindo ou vão assistir congregam em igreja que tem pastoras. Não estou falando com este grupo, eu quero falar com você agora. Você, membro da comunidade, você que é um membro comum da igreja. Presta atenção nesse detalhe, quando você abre o seu Facebook, quando você abre o YouTube, quando você abre o Instagram, quando você abre, quem sabe, qualquer outra rede social que seja do seu agrado, você vê muitas vezes pessoas pregando a palavra. Ou melhor, parecendo que pregam a palavra. E estas pessoas, na maioria das vezes, não estão pregando a palavra. Como você vai saber disso, meu amado? Talvez você esteja se perguntando, tá, mas e daí como eu vou saber diferenciar? Não cursei teologia, vou na igreja há 5 meses. Como eu vou saber quem está pregando o que é verdade ou o que não é verdade? Regra número 1 aqui. Palavra de Deus, quando anunciada corretamente, ela exorta, ela consola e ela edifica. Se você está ouvindo uma palavra que não é capaz de consolar, que não é capaz de trazer edificação e que também não te repreenda, não te exorte a ir para o caminho reto, então ela também não é a palavra de Deus. Ou ela é, mas deturpada, como muitos têm feito hoje. Eu tenho acompanhado aí nas redes sociais um pessoal pós-modernista que acredita, que crê numa interpretação relativa da Bíblia, uma interpretação diferenciada, não literal, não uma interpretação que possa realmente anunciar aquilo que Deus tem dito, mas que possa servir aos propósitos deles. Este pessoal é o pessoal que tem comichão nos ouvidos, estão loucos para ouvir coisas que agradem ao que eles estão fazendo e dizendo. E por quê? Sabe por que eu sei que está errado ali? Porque assim, estão colocando, segunda regra aqui, primeira, exorta, consola e edifica. A segunda, quando o que alguém está ensinando coloca o amor acima da palavra de Deus, olha que o amor é uma coisa bacana, né? Uma coisa forte, o amor maternal, o amor paternal, fraternal, o amor romântico. Mas, mesmo assim, o amor nunca poderá estar acima da verdade. Então, quando alguém coloca o amor acima da palavra de Deus, creia, o que você está ouvindo ali não vem de Deus. Se a palavra de Deus diz algo que ofenda algumas pessoas, por exemplo, beberrões não entrarão no reino de Deus. E aí aquele irmãozinho que ainda não conseguiu se livrar da bebida, está lá ouvindo, chega a torcer os olhos, virar a cara, porque aquilo ali machuca os ouvidos dele, porque ele não quer ouvir aquilo ali. Então ele pula aquele versículo e vai para outro. Ele está colocando o desejo dele acima da palavra de Deus. Você compreende isto?
quando a pregação coloca o dinheiro acima da palavra de Deus, então alguma coisa também está errado. Enfim, qualquer coisa colocada acima da palavra de Deus, sempre, presta atenção, sempre, invariavelmente, será algo mentiroso que não vem de Deus. E tem um grupinho de irmãos por aqui, que tem pregado nos últimos tempos aí, alguns irmãos que têm trazido uma mensagem. Eu sou luterano, estou me referindo a qualquer outra denominação, qualquer outro grupo, estou chamando aqui, reconhecendo como irmãos, porque sei que tenho com certeza irmãos na fé em muitas denominações diferentes entre si, mas tem um pequeno grupo de irmãos que eu tenho acompanhado que estão pregando sem a Bíblia. Eles não estão mentindo, contando sonhos. Não estão trazendo, eles estão trazendo uma outra pregação que difere da palavra de Deus, mas que até que bem que parece. Assisti um vídeo nesta semana, e na semana passada também, de uma moça, não recordo o nome dela, então não vou me arriscar a citar para não errar, de uma moça que trazia uma mensagem bem interessante. Ela não usou a palavra de Deus ali para trazer aquela mensagem, mas ela falava numa igreja evangélica, com um tom de voz como um evangélico falando. Tem tom de voz diferente para evangélico? Tem. Na hora de pregar a gente se exalta um pouco, ou faz ênfase, enfim, mas trazendo uma pregação como um evangélico, e muitas pessoas aplaudindo e acompanhando, mas o que ela trazia não era o evangelho, não era a palavra de Deus. Ela estava trazendo a palha e não o trigo. Ela estava espalhando o joio e não o trigo, mas parecia trigo. Sabe, por mais joio que fosse, parecia trigo. O que ela estava dizendo era algo do gênero assim. Ela falava sobre afastar-se de pessoas que vivem com a mentira. Então ela estava usando muitas frases de efeito, frases bombásticas de efeito para contar que você deve se afastar de pessoas que vivem na mentira, e porque essas pessoas, por mais que digam que são tuas amigas, no fundo vão acabar te traindo e mentindo para ti também, e mentindo a teu respeito. Então que você deveria se afastar. Olha, foi uma meia dúzia de palavras, de frases, aliás, de frases de efeito, que pareciam muito boas, mas no final não levou a lugar nenhum. Eram conselhos. Ela estava totalmente errada no que falava? Não. Ela não estava errada no que ela falava. Porém, estava usando o meio cristão, um momento de culto, aparentemente era um momento de culto, para trazer uma palavra que nada tinha a ver com a palavra de Deus. Olha, por que ela não estava errada? O que ela estava trazendo era algo do tipo um discurso motivacional. Então, não é errado o discurso motivacional. Até na igreja, você tem que fazer uma modificação, um trabalho na igreja, uma obra estrutural da igreja, e você sabe que pode contar com os irmãos. É claro que você vai reunir todos ali e no momento oportuno vai falar a respeito da importância das paredes serem pintadas ou reconstruídas, enfim. Então você vai trazer um discurso motivacional e vai com certeza angariar voluntários para a tua causa ali que vão te ajudar e vão fazer a obra da igreja. Porque afinal de contas a igreja pertence a todos mesmo, né? Então é justo que as pessoas se empenhem e ajudem. Então, isto não está errado. O que está errado é o momento que ela estava usando para fazer isto. Você vai usar um momento de culto, onde você vai trazer, onde você deveria trazer lei e evangelho, onde você deveria trazer o evangelho da salvação para pregar, para trazer um discurso motivacional, como se fosse um coach da autoajuda. Se alguém souber onde andam os coaches aí, um abraço para todos que ainda resistem bravamente. Houve uma época que tinha um coach em cada esquina, de repente sumiram todos.
Mas o discurso motivacional tem o seu lugar. E o lugar dele não é no púlpito. O lugar no púlpito, no momento que o pregador vai trazer a palavra, o que ele tem que trazer é o que Deus revelou na sua palavra. Lei e evangelho. Quer uma palavra, um discurso motivacional? Uma frase. Vou criar uma frase motivacional aqui para você ver a diferença de uma frase motivacional para um versículo bíblico. Presta atenção, vou lançar a minha frase motivacional aqui. Só quem está disposto a descobrir os seus limites é que descobre que não há limites para quem está disposto. Pegou? Grande frase motivacional, né? Só quem está realmente interessado, disposto a enfrentar e descobrir os seus limites, acabará descobrindo que não há limite para quem está determinado. Bacana? Uma frase de efeito, mas não é o Evangelho. Não é a santa palavra de Deus. Vai servir para muitas coisas, menos para salvar uma alma, que é o propósito da palavra de Deus. Deus nos deixou aqui uma gigantesca carta de amor, a sua santa palavra. Antigo Testamento converge na direção de Cristo. Novo Testamento se detém em Cristo. Livro de Apocalipse vem do próprio Cristo. É o manual de instrução do cristão. Se você ler, saberá o que fazer. Então, meu irmãozinho, você que tem dificuldade em diferenciar onde há uma pregação realmente bíblica e uma brincadeira, uma fantasia com frases de efeito, presta atenção nisso que eu já falei. Exorta, consola e edifica, é composta de lei e evangelho. A lei sempre irá acusar. Evangelho sempre anunciará o amor de Deus. E como Deus decidiu, como Deus resolveu o problema do pecado no homem. Jesus diz, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. E disse mais ainda, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você está de posse desta palavra, se você crê nesta palavra, então você está no caminho certo. Se você está dando ouvido para a pregação motivacional, não perca mais o seu tempo. Pare de dizer, eu ouvi um outro vídeo em que a moça dizia assim, olha, não pula esse vídeo, não pula. E agora mesmo eu estou trazendo aqui para você uma revelação, 2 livramentos. Primeiro livramento, você não será atropelado essa semana. Segundo livramento, vai receber uma quantia de valor. Muita gente ali dando like naquele vídeo e dizendo sim, amém, eu recebo, eu acredito. Meu irmão, minha irmã, ela está pregando sonho. Ela está dizendo coisa que Deus não disse. Sim, Deus quer que você prospere. Sim, Deus não quer que você seja atropelado essa semana e nem semana alguma. Mas ali não é a palavra de Deus, então não dê ouvidos para esses falsos profetas. Preste atenção e dê ouvidos em quem prega a sã doutrina cristã. O evangelho que salva. Eu vou falar por nós cristãos luteranos confessionais, porque não posso falar por outras comunidades e não tenho autorização de ninguém para falar em nome de ninguém, a não ser no meu próprio nome e no nome de Deus, que na sua vontade me autoriza a pregar o Santo Evangelho. Mas eu só posso falar por mim quando digo que nós, luteranos, confessionais, tradicionais, nós zelamos pela sã doutrina cristã, pelo santo ensinamento. Nós não pregamos a teologia da glória, não pregamos a teologia dos supercrentes, da hipergraça, não pregamos a teologia do positivismo, da oração positiva, não pregamos o relativismo bíblico, não pregamos aqui a teologia da prosperidade, acho que já falei. Nós pregamos
a cruz, a teologia da cruz. Pregamos a Cristo crucificado, que morreu por mim, que morreu por você. E no uso de lei e evangelho, você sempre se sentirá acuado e acusado, porque esta é a função da lei. E na pregação do evangelho você sempre se sentirá bem. Saiba, em nome de Jesus, creia nisto que eu vou te dizer agora. Porque há algo que Deus quer que você saiba, não que eu sonhei, não algo que eu pensei hoje, o que eu vou inventar hoje, não. Algo que Deus quer que você saiba que consta na palavra dele. Jesus morreu para pagar a pena pelos seus pecados. E se você é uma ovelha do rebanho do Senhor Jesus, saiba que o próprio Senhor diz, como eu falei, ainda falei, acho que no vídeo anterior a este, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha do rebanho do Senhor Jesus e está gastando seu tempo ouvindo outra voz que não seja a do legítimo e santo pastor Jesus Cristo, se você está ouvindo outro chamado que não é o dele, saia, corra agora. Ouça como diz lá em Apocalipse, sai dela, povo meu. Foge disso agora, meu amado. Saia desta prática agora, porque você está a passos largos para o inferno. Você está se distanciando de Deus. Está abrindo mão da verdade em prol de sonhos, em prol de mentiras. E não estou falando isso porque igrejas ficam pedindo pix e pedindo dinheiro. Ninguém é obrigado a dar também, você dá o seu dinheiro porque quer. Isso é um problema seu, não é esse o ponto. O ponto é que, dando ouvidos a isto, você está se distanciando da palavra verdadeira. Eu vejo igrejas novas surgindo, já fundamentada em teologia de prosperidade, em teologia que só prega o Antigo Testamento. Como pode isto? O que houve com o ensino apostólico? Por que essas igrejas não estão pregando também o ensino apostólico? E não, olha, eu vou dizer para vocês, no meu tempo de faculdade, seminário, uma das tarefas consistia, para mim e para muitos que abraçaram essa tarefa, em conhecer outras denominações, visitando outras denominações, conhecendo a prática de outras denominações. E digo para vocês, para mim, isso já faz mais de 20 anos que eu cursei, mas já naqueles 20 anos atrás, algumas das denominações que eu fui, em vários dos cultos que eu fui, nunca foi aberto o Novo Testamento para ler uma mensagem apostólica. Uma mensagem vinda direto da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, falando com os apóstolos, com os discípulos, anunciando, pregando para a comunidade local. Nunca. Só Antigo Testamento. Meu é o ouro, minha a prata, a João 2 não sei o que, e tudo mais, e trazei todos os dízimos à casa do Senhor. E marretada nessa tecla o tempo todo. Isto não é a palavra de Deus. Isto não é o santo ensinamento. Isto não é o evangelho da salvação. É possível que tenha pessoas lá nestas comunidades que sejam salvas? Sim. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Não sou Deus, não posso dizer quem está salvo, quem não está. Eu posso falar de mim. Eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Me reconheço como pecador diariamente. Para cada respirar, eu sei que posso estar pecando em pensamento e palavra e em ação. E também em omissão. E se você quer ter essa certeza de que és uma ovelha do rebanho do Senhor Jesus, pare de confiar em você mesmo, pare de confiar nessas teologias baratas, teologia dos supercrentes, da prosperidade, teologia da glória, pare de andar atrás disto. Volte para o correto ensino cristão.
Você sabe, você que está me assistindo agora, você sabe muito bem que é com você mesmo que eu estou falando. Se aí onde você está, o Espírito Santo de Deus, mediante a sua palavra lida e anunciada, está tocando o teu coração neste momento, para que você saia dessa prática maligna, para que você saia deste arranjo mal feito de falsos profetas, ouça a voz do Senhor. Não endureça o teu coração, não tape os teus ouvidos. Estou me dirigindo a você que já se reconhece como cristão. Eu sei que aquele que não crê não vai ter nem sentido nessa pregação, nesta palavra, porque a palavra de Deus diz, vós que estavam mortos em seus delitos e pecados, então, enquanto o ímpio não nascer de novo, vai continuar perdido. Mas você, que já se reconhece como um filho de Deus, como um novo nascido, você que se reconhece como salvo, você pode mudar sua atitude. Como você pode fazer isso? Está lá o apóstolo Paulo te ensinando, dizendo, transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, para que não vos conformeis com este século, com as coisas deste mundo, esqueci desse pedacinho, e transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Compreendeu? Não é difícil. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, diz lá em Tiago 4:7. Por quê? Porque Deus sabe que parte do nosso problema somos nós mesmos. Sim, tem o pai da mentira, o enganador que anda pelo mundo. Satanás mesmo diz, de onde vens, diz Deus, e Satanás diz, de passear e rodear pela terra. Então não é novidade, sabemos disto. Mas enquanto você mesmo, amparado pelo Espírito Santo, não buscar na santa palavra de Deus, e repito, estou dizendo isso para você que já se vê como salvo, se enquanto você mesmo não buscar na santa palavra de Deus o correto ensino cristão, você continuará perdido aí onde está. Compreendeu isso? Então, eu te convido para que você se reconheça como um pecador, que você reconheça que está distante de Deus, que você reconheça que só através de Jesus há o perdão. Eu te convido para que você creia nesta palavra de Deus, reconheça-se como pecador, arrependa-se e volte para Jesus. Me despeço agora de vocês, dando a bênção de Deus para cada uma que está me assistindo. Que o Senhor, Deus e Pai, te abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém.